Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, palavra de sabedoria. Hoje vamos falar a respeito de dízimos e ofertas. Por que devemos ser dizimistas e ofertantes fiéis ao Senhor? Olha só o que diz a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Amados, quem está falando essa palavra através do profeta Malaquias é o próprio Senhor dos Exércitos. Então não é o homem que está falando, não é pastor, bispo, apóstolo, mas é o Senhor dos Exércitos. Por que, amados? O que significa exatamente dízimo? O dízimo, a definição de dízimos e oferta, na verdade, a palavra hebraica para dízimo quer dizer maaser. Significa literalmente a 10ª parte. Na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Você pode conferir em Levítico 27:30 até o 32, Números 18, do 21 ao 26, enfim, há vários livros, capítulos e versículos que você pode conferir. E o dízimo era usado primeiramente para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. Dízimo, então, ele cobre as despesas. Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que ele lhes dera na terra prometida, conforme está escrito lá em Mateus, capítulo 25, versículo 15. No âmago do dízimo, achava-se a ideia de que Deus é o dono de tudo, conforme está escrito em Êxodo 19, versículo 15, Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que há nela é do Senhor. Os seres humanos foram criados por ele e a ele devem o fôlego da vida. Sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido originalmente do Senhor. Nas leis sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus lhe devolvessem parte daquilo que ele já lhes tinha dado. Além dos dízimos, os israelitas eram instruídos a trazer numerosas oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifícios. Levítico descreve várias oferendas rituais, o holocausto, conforme Levítico 1, do versículo 6 até do 8 ao 3, ou melhor, capítulo 1, do versículo 6, 8 até o 13. A oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Então, existiam vários tipos de ofertas. Além das ofertas prescritas, os israelitas podiam
apresentar outras ofertas voluntárias ao Senhor. Algumas destas eram repetidas em tempos determinados. Você pode também conferir em Levíticos, Números, Deuteronômio, ao passo que outras eram ocasionais. Quando, por exemplo, os israelitas empreenderam a construção do tabernáculo no Monte Sinai, trouxeram liberalmente suas oferendas para a fabricação da tenda e de seus móveis, conforme está escrito Êxodo 35, do versículo 20 até o 29. Ficaram tão entusiasmados com o empreendimento que Moisés teve de ordenar-lhes que cessassem as oferendas. Está escrito lá em Êxodo 36, do versículo 3 até o 7. Nos tempos de Joás, o sumo sacerdote Joiada fez um cofre para os israelitas lançarem as ofertas voluntárias a fim de custear os consertos do templo, e todos contribuíram com generosidade. Semelhantemente, nos tempos de Ezequias, o povo contribuiu generosamente às ofertas da reconstrução do templo. Houve ocasiões na história do Antigo Testamento em que o povo de Deus reteve egoisticamente o dinheiro, não repassando os dízimos e ofertas regulares ao Senhor durante a reconstrução do segundo templo. Os judeus pareciam mais interessados na construção de suas propriedades por causa dos lucros imediatos que lhes trariam do que nos reparos da casa de Deus, que se achavam em ruínas. Por causa disso, alertou-lhes Ageu. Muitos deles estavam sofrendo reveses financeiros. Você pode conferir em Ageu 1, do versículo 3 ao versículo 6. Coisa semelhante acontecia nos tempos do profeta Malaquias. E mais uma vez, Deus castigou seu povo por se recusar a trazer-lhe o dízimo, conforme Malaquias 3, 9 e até o 12, que é o que vamos ler agora, que está escrito: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Diz quem? O Senhor dos exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tomar? O povo perguntava para Deus, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Amados, quem está dizendo isso é o próprio Deus. Pode alguém roubar a Deus? Como pode uma pessoa roubar a Deus? Se Deus é espírito. Mas ele diz: todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? O povo ainda não tinha consciência do que estava fazendo, e ainda respondiam para Deus: ora, Senhor, em que te roubamos? Né? Como se não tivesse acontecido nada. Então o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não é palavra minha, não é palavra de homem, é Bíblia. Olha, é Bíblia sagrada, é dízimos e também ofertas alçadas.
com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa, ou seja, para que haja conta de luz paga, para que haja conforto, para que haja reparos, para que haja acessórios, coisas necessárias que possamos usar, poltronas confortáveis. E depois, só depois que você trazer, ou melhor, só depois que devolvermos para Deus, primeiro devolvemos para Deus. Só depois de devolvermos é que vamos fazer prova do Senhor. Ele mesmo, o próprio Senhor dos Exércitos, ele manda que nós façamos prova dele, mas depois que nós trouxermos o dízimo para a sua casa. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, é como Deus está dizendo, traga, e depois eu vou abrir a janela do céu. Primeiro você traz, depois eu abro a janela do céu. Veja se eu não vou derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, vai ser transbordante. Mas não é só dízimo, é dízimo e ofertas alçadas. Está no plural, ofertas alçadas. E por causa de vós, repreenderei o devorador. O que é o devorador, amados? É tudo aquilo que te causa prejuízo, tanto físico, espiritual, material, sentimental, familiar. Isso é devorador. Quando entra a enfermidade, entra a doença, é devorador. Por quê? Porque gasta com remédio, gasta com aquilo que não é pão. É devorador. Por quê? Porque não está sendo fiel, dizimista e ofertante para com Deus. Então o Senhor diz, e por causa de vós, por causa da sua fidelidade para com o Senhor, nos dízimos e nas ofertas, ele vai fazer o quê? Ele vai repreender esse prejuízo, o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, para que não consuma aquilo que Deus te deu, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E a vide no campo não vos será estéril, ou seja, não vai haver esterilidade na sua vida, em todas as áreas, saúde, financeira, profissional, vai frutificar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus queridos? Aguardo vocês no próximo vídeo. Falaremos mais a respeito de dízimos e ofertas, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas. E as perguntas que me fazem, elas dizem, por quê? Por que devo ser dizimista e ofertante? Elas não sabem o porquê, mas aqui Deus responde na sua palavra. Amém? Então, até o próximo vídeo, falaremos mais a respeito de dízimos e ofertas. Deus abençoe a todos. Dê um joinha aqui, tá bom? Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus.